Ok, bom dia pessoal. Nós estamos aqui mais um domingo de sol, um domingo bonito, embora muita gente esteja passando por situações muito difíceis nesses tempos. Situações muito difíceis sempre requer que nós revivamos a esperança que está dentro de nós, a esperança que Jesus trouxe de uma vida melhor no futuro. Se você acompanhou as aulas do Bom Pastor, nós terminamos a semana passada no Evangelho de João, aonde você tem Jesus dizendo: "Eu sou o pastor". Então ele faz aquela identificação dele com os profetas, com o Salmo, com o que foi dito dele a respeito no Velho Testamento. Hoje nós vamos seguir com dois estudos ainda no Evangelho de João. Vamos aproveitar essa onda do pastor, vamos ficar no Evangelho de João mais 2 domingos. E hoje é o primeiro desse estudo. O estudo se chama João e os Sete Sinais. O Evangelho de João, ele no final do Evangelho, ele apresenta um propósito bem claro. Por que ele registrou esses 7 sinais? Ele diz que esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, e tem um propósito. Se você crer, você vai ter vida no nome dele. Nós vamos daqui a pouquinho dissecar essas frases, mas antes vamos dar uma olhada nos sinais. Porque João diz que não daria conta de escrever tudo o que Jesus fez e falou. Seria uma obra, ele diz, muito extensa. Então, ele resolveu selecionar 7 sinais. 7 sinais que Jesus fez para mostrar que ele é o Filho de Deus. O que é um sinal, não é? Eu tenho algumas ilustrações aqui, algumas analogias que a gente vai fazer. Uma analogia é uma forma de você aprender algo, mas uma analogia, geralmente, ela não é perfeita, né? Mas a analogia ajuda sempre a entender um conceito. Por exemplo, Jesus diz para nós chamarmos Deus de Pai, e diz que Deus é bom. Mas quando a gente olha os pais aqui na nossa terra, nem sempre os pais são bons. E há muita gente até que acaba tendo a vida toda sem pai porque perdeu o pai na infância, ou nem sabe quem é o pai. No entanto, a analogia de Jesus continua válida, porque existem muitos pais bons. Então, uma analogia nunca é perfeita, mas ela sempre ajuda a entender um conceito. Esses sinais, se você está olhando a telinha do seu celular ou do computador, são sinais que a gente vê conhecidos como placas de trânsito, né? A seta com o traço vermelho quer dizer, você não pode ir por esse lugar. Um E, você chega num lugar, então você diz, aqui eu não posso estacionar, porque tem um sinal aqui dizendo para mim que não é possível. Você tem lá um pare, você tem que parar naquele lugar ali, porque está escrito a plaquinha, ou às vezes está no próprio chão. Ou tem esse triângulo invertido, que é um caminho obrigatório. Existem muitos sinais de trânsito, né? Esse sinal aqui é um sinal comum que você percebe o que ele quer dizer, não é? É aquele sinal quando você está medindo as batidas do coração, né? Ou as ondas cerebrais também. E você sabe que enquanto tem o coração batendo, né? Essa onda sobe e desce conforme o coração bate mais forte ou bate mais lento. E você sabe que quando aquela linha do equipamento, ela fica, a linha do gráfico, né? Quando ela fica constante, quando ela nem sobe nem desce, você sabe que a pessoa ali, ela está num processo que está deixando sua existência, né? Então, um sinal é algo que você olha e você consegue identificar do que se trata, né?
O sinal tem muito mais significado do que aquela plaquinha, ou, no caso aqui, essa linha que você está vendo, você sempre precisa interpretar o sinal. E você aprende a interpretar um sinal, né? Alguém tem que ensinar para você que o E é um lugar onde uma placa de trânsito, quer dizer, aqui você pode estacionar. Alguém vai ter que dizer para você, olha, quando você estiver olhando esse gráfico aqui, que está medindo as batidas do coração, se a linha ficar reta, é porque o coração deixou de bater. Então, um sinal é sempre aprendido, e ao longo da história da humanidade e na nossa própria vivência no dia a dia, existem inúmeros sinais, não é? Você tem sinais, por exemplo, de perigo, né? Fique longe, aqui esse produto é venenoso, cuidado, é perigoso, não entre aqui. Às vezes, o sinal nem está escrito numa língua, nem está escrito na sua língua, mas você é capaz de perceber se ele está dizendo que é um lugar perigoso ou não, de acordo com o ambiente em que você está verificando onde você está, né? E você olhando o ambiente ao redor, você percebe se aquela plaquinha, se aquele sinal é algo bom ou é algo mau. Às vezes nem precisa estar exatamente na sua língua. Único, né? Se você tem um sinal que tem mais de um significado, aí você tem uma desordem, né? Tem uma cidade no nordeste do país que o pessoal diz que lá ninguém respeita o semáforo vermelho. Então, quer dizer, você está dirigindo, você viu o semáforo vermelho, para você é um sinal claro de que você deveria parar. Porque se você estiver num cruzamento, o sinal verde, que é o sinal prossiga, vai estar bem numa linha cruzando à sua frente. E se você passar o sinal vermelho, você vai ser responsável por criar um acidente, onde pode até danificar muito a vida de alguém. Então, diz que nessa cidade as pessoas não ligam muito para o sinal. Então, você tem um sinal, mas ele perde o significado porque ele não é reconhecido como único pelas pessoas que se utilizam do sinal, né? Então, essa é uma coisa importante, quando a gente tem um sinal, ele precisa ser reconhecido como único. E o sinal também, ele precisa ser, ele é aceito só quando você confia em quem disse para você qual o significado do sinal. Então, no caso do sinal de trânsito, que é um exemplo bem simples, que todo mundo conhece, você tem uma autoridade de trânsito que estabeleceu esse sistema de sinal, esse sistema de cores, né? Se você tem sinal verde, você pode passar. Se você tem sinal vermelho, você tem que parar. Se você tem um sinal amarelo, você tem que tomar cuidado. Então, é um código de trânsito que, na verdade, vai até além do nosso país. Tem muitos países que utilizam esses sinais com essas cores para a mesma significação, de maneira que se você viajar e visitar outro país, você vai ter esse mesmo código para usar no trânsito. E todo mundo confia, por quê? Porque alguma autoridade, em algum momento, estabeleceu esse sinal e todo mundo aceitou bem esse sinal, e ele passa, então, a ser uma referência que não é mais questionada, né? Se o sinal está vermelho, você tem que parar, se está verde, você pode passar. No nosso caso, os sinais que João anotou, sinais milagrosos, né? São coisas extraordinárias que Jesus realizou. E ele está dizendo, você presta atenção nesses sinais, porque esses sinais mostram que Jesus é o Filho de Deus. E se você reconhecer esses sinais como sendo únicos, você vai reconhecer que Jesus também é o único Filho de Deus. Então, são 7 sinais que João relata no seu evangelho. Alguns deles são absolutamente exclusivos desse evangelho, né? Então, por exemplo, o primeiro milagre que Jesus realiza, que é transformar água em vinho num casamento,
João faz questão de relatar e dizer que aquele é o primeiro sinal que Jesus realizou. Tem a cura de um funcionário do rei também, tem a cura de um paralítico, Jesus anda sobre o mar. Aqui não é propriamente um sinal que lida com pessoas, né? Mas é o poder que a palavra dele tem de submeter as forças da natureza ao seu comando, né? Nós temos a multiplicação dos pães e peixes. Esse é o único milagre que você encontra relatado nos 4 evangelhos, e João também fez questão de anotar aqui. E o que João tem de diferente na anotação desse milagre é que ele anota um discurso de Jesus extenso, o qual você não vê nos outros evangelhos, e no qual Jesus diz: eu sou o pão da vida, fazendo parte daquela coleção de 7 vezes em que Jesus diz: eu sou, não é? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. Então, esses eu sou, eles estão associando Jesus ao nome de Deus, né, ao próprio Deus. E no Evangelho de João, João vai chegar a dizer, a notar, né, que Jesus disse explicitamente: eu sou, se igualando ao próprio Deus, aquele Deus que apareceu a Moisés, não é? Esse nome de Deus ficou famoso por causa de Moisés, naquele episódio da sarça ardente. Tem o relato da cura de um cego de nascença. Você vai encontrar relato de cura de cegos nos outros evangelhos, mas esse aqui também tem um cego. E o interessante aqui é que Jesus tem uma conversa extensa com o cego, as autoridades interrogam o cego, e João, num jogo de palavras, mostra que o cego é quem enxerga, porque ele vê que Jesus é o Filho de Deus, e as autoridades que enxergam não conseguem ver que Jesus é o Filho de Deus. E para esse cego curado, Jesus diz explicitamente: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Ele só fez essa declaração explicitamente 2 vezes, né? E as 2 estão aí no Evangelho de João. Para aquela mulher, lá no capítulo 4 de João, a mulher samaritana que ele encontra no poço, tirando água, ele diz para ela claramente: eu sou o Messias. E aqui para esse cego de nascença. Agora, em geral, as pessoas têm que reconhecer Jesus analisando o que os profetas, o que os salmos, o que Moisés disse na lei, e analisando o que eles escreveram, você, observando a vida de Jesus, você deveria chegar à conclusão de que ele é o Filho de Deus. É uma conclusão importante, mas também não é uma conclusão muito fácil de se encontrar, não é? Agora, para aqueles que tinham acesso à Escritura, aqueles que frequentavam a sinagoga por muitos anos e podiam ver a exposição dos profetas, de Moisés, dos Salmos, esses deveriam, então, reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. O João, escrevendo aqui, em parte para pessoas que talvez não eram judias, em parte para judeus também, não é? O evangelho dele é para todos. Nós não sabemos exatamente quem recebeu o livro que ele escreveu, né? A quem ele endereçou pela primeira vez, mas rapidamente esse livro se tornou um livro universal, né? No sentido em que ele foi incorporado ao que nós chamamos de Novo Testamento, né? Aos evangelhos, como um relato fidedigno a respeito de Jesus, e muitos judeus e não judeus receberam esse livro. Então, entre aqueles que eram não judeus, esses sinais também contribuem para que eles consigam entender, acreditar, e aí até um incentivo para, olhando esses sinais, pesquisar no Velho Testamento, naquilo que a gente chama de Velho Testamento, né? Na escritura antiga dos judeus, como é que ela apontava para Jesus sendo o Filho de Deus. E João diz: olha, esses sinais aqui, eles são únicos, não existe uma confusão aqui,
de que alguém tenha feito esse sinal em algum lugar. Transformar água em vinho é mudar a própria natureza dos elementos. E é até muito comum que esse mudou de água para o vinho, né, um provérbio que a gente até utiliza quando alguém tem uma mudança radical na sua vida, a gente até diz, puxa, mudou da água para o vinho, né? Vem daí, desse milagre que Jesus realizou. Andar sobre o mar, você não vai ver ninguém absolutamente conseguindo uma proeza desse tipo, né? Multiplicar pães e peixes numa quantidade muito grande para alimentar milhares de pessoas, também você não vê. Cura de um cego de nascença, você não vê. Talvez você veja até no futuro cientistas descobrindo como curar uma cegueira, né? Mas não é o caso aqui dos tempos de Jesus. A cura do paralítico, do funcionário do rei. O paralítico era uma pessoa que vivia pedindo esmola, não é? Não tinha condições de sobrevivência autônoma. A filha do funcionário do rei também, já à beira da morte, foi curada. Então, esses sinais, eles devem ser únicos, porque senão nós não conseguiríamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E o sétimo sinal, que é talvez o maior, junto com esse andar sobre o mar, é a ressurreição de Lázaro, que já estava morto. O relato das irmãs de Lázaro, quando Jesus chega na aldeia na qual elas vivem, elas dizem, ele já morreu, tem 4 dias. E Jesus diz, abre a caverna lá onde ele está, remove a pedra onde ele está sepultado, porque eu vou trazer Lázaro de volta à vida. Elas dizem, olha, já está cheirando mal, a gente vai abrir a caverna aí, abrir a porta, né, remover a pedra do sepulcro, vai sair um cheiro podre daí, porque o Lázaro já se foi e não tem recuperação. Mas é nesse milagre que Jesus também vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E com uma coragem e uma confiança em Deus absolutamente impressionantes, ele vai dizer, Lázaro, vem para fora, e para surpresa de todos, uma cena que deve ter sido um espanto geral, uma comoção muito grande, particularmente para as irmãs de Lázaro, é que Lázaro levanta da morte e sai caminhando, né? Então, esse milagre, esse sinal também é uma marca, uma distinção de Jesus que aponta para aquilo que João está querendo, né? Você observa os sinais e a partir desses sinais você tem que ser capaz de reconhecer que Jesus é o Cristo. Então, a leitura desse evangelho, com isso em mente, né, com essa ideia, que é o que João diz, olha, eu escrevi para isso, eu escrevi para vocês compreenderem aquilo que eu compreendi. E essa compreensão tem um objetivo. O objetivo é que você compreenda que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, é o Messias. É aquele que, nas antigas escrituras, que nós chamamos de Velho Testamento, né, as escrituras antigas dos judeus, ele é o Messias, né? Messias é o escolhido, o ungido, assim como o rei era ungido, né? O óleo, o perfume derramado sobre a sua cabeça, na sua consagração, Jesus também é chamado de o ungido, é o Messias. A palavra Cristo acabou grudando no nome de Jesus, né? O nome dele não é Cristo. Cristo significa Messias, então seria Jesus ou Messias, mas acabou ficando Jesus Cristo como se fosse um nome próprio. E ele é o Filho de Deus. E esses sinais, então, são únicos que apontam para Jesus sendo o Filho de Deus. E você pode, então, lendo esse evangelho, verificar que em vários deles, João faz uma descrição precisa, extensa, daquilo que aconteceu,
E João também faz a descrição dos críticos, né? Como é que os críticos, pessoas que assistiram, que viram pessoalmente os milagres, criticaram Jesus, até por ter feito o milagre, e não entenderam de maneira alguma que ele era o Filho de Deus. Então, alguém poderia estar pensando assim, não, mas se eu tivesse presente, se eu visse aquele milagre, então eu acreditaria. Então, eu quero que Deus faça um milagre hoje para eu acreditar. Algumas pessoas pensam assim, mas alguns que estavam presentes, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, que é o maior milagre, eles viram que Jesus havia tirado Lázaro do túmulo, sabiam que Lázaro estava morto, então não foi um truque de Lázaro combinado com Jesus. Eles, quando viram Lázaro sair do túmulo, eles correram para contar às autoridades do povo o que Jesus tinha feito. As autoridades do povo não questionaram o milagre, mas decidiram matar Jesus e matar Lázaro, que era a prova daquilo que Jesus, de quem Jesus era, né? Porque Jesus estava se dizendo o Filho de Deus, e se ele era realmente o Filho de Deus, ele teria então esse poder. E as autoridades decidiram então que seria bom matar Jesus e matar a prova, matar Lázaro junto com ele para assumir com a prova. Então, cada um desses milagres, você vai ter pessoas que são testemunhas oculares, né? O livro de João e outros evangelhos, você vai notar isso, é um livro escrito com uma testemunha ocular. E João participou disso, ou ele tem um relato, pessoas participaram junto com ele, mas a impressão que você tem, lendo todo o evangelho, é dizer, esses sinais eu anotei. Então, ele viu, ele estava lá com Jesus, ele sabe exatamente daquilo que ele está falando. Então, quem apontou os sinais? Aquele que crê em mim, não crê em mim, mas aquele que me enviou. Então, os sinais têm um propósito, e Jesus realiza as obras dele por meio de um poder que vem da parte de Deus. Então, Deus aponta que Jesus é o Cristo, dando a ele esse poder de realizar os sinais em nome dele. O próprio João diz, eu sou discípulo que dou testemunho a respeito destas coisas, e as escreveu. Então, ele dá testemunho, ele é uma testemunha. Nós não estamos lidando aqui com alguém do primo, do tio, do meu avô, que era irmão do... Não. A gente está falando aqui com alguém que é contemporâneo, com alguém que estava lá presente, com alguém que notou que aquele homem Jesus realizava aquelas coisas extraordinárias. E aquelas coisas extraordinárias combinadas com as escrituras que já falavam a respeito dele, precisa ter essa combinação, não é? Porque não adianta aparecer alguém fazendo coisas extraordinárias se não tiver uma ligação com aquilo que Deus já havia dito aos judeus dentro das suas escrituras. Então, só os sinais extraordinários não deveriam contar. Mas o João dá testemunho e ele diz: nós sabemos que o seu testemunho desse discípulo é verdadeiro. A comunidade deveria então conhecer quem é João, deveria saber que ele conviveu com Jesus, então aceitar o testemunho dele como verdadeiro. João Batista também, no Evangelho de João, ele vai dizer lá: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do universo, do cosmos, do mundo. João é uma testemunha também dentro do Evangelho de João. Segundo a lei, você precisaria ter 2 ou 3 testemunhas para acertar que alguma coisa era verdade. Então, você tem também no Evangelho de João, por uma vez, Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Frase que aparece nos outros evangelhos, no batismo de Jesus,
no Evangelho de João, na verdade, ele diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam ele, ouçam o que ele está falando, porque ele é o meu filho. Então, Jesus, mesmo de acordo com a lei de Moisés, tem esse testemunho aqui de João, do próprio Deus, também de João Batista, né? São 2 ou 3 testemunhas, aqui são 3 testemunhas, apontando para ele além dos sinais. Jesus é o Filho de Deus e João diz: você crendo nisso, você vai ter vida em seu nome. Então, cabe perguntar aqui 5 coisas, né? Que tipo de vida? Uma vida para fazer o quê? Onde? Quando? Como? Porque parece que depois de Jesus, a vida seguiu normalmente para a humanidade, assim como segue até hoje no nosso dia a dia. Qual é o significado daquilo que João está dizendo, né? Para que tenham vida, porque no momento eu estou vivo, né? No momento você que está me ouvindo aqui está vivo. Então, do que é que Jesus está falando, né? Do que João está falando? Os sinais são para que vocês creiam e tenham vida no nome dele. Bom, que tipo de vida? O João também responde isso em outro ponto, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Palavras de Jesus. Então, uma vida que, uma vez dada por Deus, não tem mais fim. Não é como aquela vida da ressurreição de Lázaro, né? Porque Lázaro voltou para o túmulo. Lázaro viveu não sabemos mais quantos anos e voltou para o túmulo. Agora, a vida que Jesus está propondo é uma vida de uma qualidade completamente diferente desse tipo de vida que nós temos hoje, e essa vida, obviamente, ainda não se manifestou. Onde? Se a vida vai modificar-se, se vamos ganhar uma eternidade para viver aonde vai ser isso? Romanos capítulo 8, versículos 20 e 21, diz que a própria criação vai ser redimida e renovada, né? Aquilo que Deus criou lá no começo, no princípio, em Gênesis, agora vai ser recriado, vai ser refeito, vai ser restaurado. E no livro de Apocalipse, o outro João, ele diz assim: eu vi novos céus e nova terra, eu vi uma nova criação, onde aqueles que ganharem a vida eterna vão habitar na presença de Deus. Quando isso? Não foi durante a vida de Jesus, não foi logo depois, já se passaram 2000 anos, e Jesus disse: eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou levar vocês para junto de mim, e ninguém sabe o dia e nem a hora, como ele diz lá no Evangelho de Mateus. Muitos já tentaram prever a volta de Jesus, não é preciso dizer que todos erraram, e se alguém continuar tentando prever, vai continuar errando, porque Jesus disse que esse tempo, essa hora, pertence exclusivamente a Deus. Então, essa vida eterna, nesse lugar renovado, ainda não se manifestou. Como? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele faz o texto de maior extensão, onde se fala sobre a ressurreição e o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição é um corpo semelhante ao que é o corpo de Jesus. O João também diz isso na sua carta, que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, falando do tipo de vida que ele tem no corpo da eternidade. Paulo, nessa carta, ele vai dizer: nós vivemos com um tipo de corpo que é o corpo que Deus concedeu a Adão. É um corpo que um dia ele acaba se desfazendo, é um corpo que tem uma corrupção contida em si mesmo, que ele vai envelhecendo, ele ganha doenças, ele está sujeito a uma série de acidentes que extinguem a vida. Agora Paulo diz assim: quando ele se manifestar, nós vamos ganhar um corpo que é um corpo movido pelo Espírito de Deus, um tipo de corpo que é o corpo que Jesus tem na ressurreição, onde a imortalidade está presente. Deus é o único ser imortal e que vai
conceder a imortalidade a todos aqueles que acreditarem naqueles sinais, né? Por isso que João está escrevendo. E para quê? Para definitivamente ser humano, porque a humanidade até o dia de hoje não conseguiu ser humana, porque Deus projetou em Adão para que ele fosse humano, humano que vivesse em comunidade, que vivesse em fraternidade, que desenvolvesse a criação que Deus entregou para ele cuidar, uma vez que o Jardim do Éden era um lugar muito bom, mas o planeta ainda não havia sido conquistado por Adão, né? Adão deveria estender o Jardim do Éden para todo o planeta e tornar a vida de todos uma vida como se fosse a vida do Éden. Plenamente humano, vivendo em fraternidade, vivendo as coisas boas que Deus criou. Então, hoje, ainda nos falta essa humanidade. Mas quando Jesus se manifestar, então nós vamos ter um lugar próprio para ter uma vida que contém a eternidade em si, vamos poder ser humanos e viver na presença de Deus. Deus vai estar nesse novo céus e nova terra que João viu, e lá, então, nós poderemos ser definitivamente humanos. Obrigado por sua atenção. Semana que vem a gente tem a segunda parte desse estudo. Fica com a gente, daqui a pouquinho tem uma mensagem, eu darei a mensagem também dentro desse Evangelho de João, que é um evangelho surpreendente. Fica com Deus, até daqui a pouco.